Fala pessoal, beleza? Gabica aqui na área para mais uma aula do Viver de Trade Esportivo, nosso VTE, quinta aula chegando já. Então, antes de mais nada, sugiro que você dê uma boa passagem. A gente vai deixar aqui nos cards aqui a playlist do Viver de Trade Esportivo. E cara, veja as 4 primeiras aulas para você não perder absolutamente nada sobre essa série, cara, que eu tô fazendo com muito carinho para vocês, para ajudar vocês aí que querem viver de trade esportivo ou de apostas esportivas, beleza? O assunto hoje são aspectos burocráticos. E só de falar essa palavra, provavelmente você vai falar, cara, que aula chata. Mas tudo que eu tô falando nessa série é necessário e essa aula, obviamente, não é diferente. Então fica comigo que eu vou trazer algumas dicas sobre aspectos burocráticos para viver trade esportivo. Roda a vinheta, vamos começar a falar sobre esse assunto. Boa, pessoal, vamos falar então sobre aspectos burocráticos, que o principal deles é a questão da atividade, como declarar ganhos. Então, eu vou focar basicamente nisso por aqui, tá? E aí depois eu vou dando alguns recados e algumas ressalvas quando eu for trazer aqui para vocês. Para fazer esse vídeo, cara, eu revirei a internet e, obviamente, não na nossa área, e sim fora dela. Inclusive, eu vou dar uma dica interessante aqui para vocês. Por quê? Porque a gente sabe que essa questão de aspectos burocráticos é muito mais voltada a um profissional que trabalha com isso, ou seja, trabalha com contabilidade. Não sou eu, trader esportivo, que sou profissional de contabilidade para dar todas as dicas para vocês. Então, vou dar um norte aqui e aí depois vocês já vão saber um caminho exato para vocês seguirem. Lembrando, tá, pessoal, que muitas vezes a gente fala sobre isso, só que é sempre bom ressaltar. Às vezes você chega aqui nessa aula, você nem viveu de trade esportivo ainda, ou seja, não tem consistência, não tem estratégia, não tem ganhos ali relevantes, você já está preocupado com isso. Então, calma, tá? Calma. É bom você ver esse vídeo? É ótimo, é excelente ver esse vídeo. Não estou falando para você não ver, para você já saber onde você vai entrar. Mas, às vezes, tem muito mais coisa para se preocupar do que propriamente os aspectos burocráticos, sendo que você ainda nem ganha dinheiro. Então, calma, torcedores, calma. Vamos lá, então. O que a gente vai falar aqui do tema nessa aula? A gente vai falar sobre se o trade esportivo é categorizado como profissão no Brasil, vamos responder isso. Devo declarar meus ganhos vindos da atividade? Quais são os meios de declarar ganhos e dicas importantes sobre declaração? Vamos começar aqui então com o primeiro. Trade esportivo é categorizado como profissão no Brasil? Não, não é. Infelizmente não é. Apesar de ter crescido bastante, muita gente ainda vê esse mundo como uma parada mais recreativa e eu não condeno isso, né? Inclusive falei em algumas aulas anteriores sobre essa questão, inclusive a maioria vê dessa forma, porém, para quem vive disso, eu acho que já deveria ter aí um norte para poder nos categorizar como uma profissão. Sim, porque se a gente vive disso, tem renda disso, a gente estuda para isso, é uma profissão como qualquer outra, tá? Como eu sempre falo, é como a faculdade, você vai aprender tudo mais, vai perder dinheiro, e aí depois, quando você ganhar dinheiro, vai ser sua profissão, caso, obviamente, você queira seguir por esse caminho. Então, eu acredito até com essas questões de regulamentação que estão acontecendo, provavelmente vai acabar entrando nessa discussão em algum momento. A gente sabe que aqui no Brasil essas coisas demoram bastante, tá? Mas, enfim, aí já é uma crítica para outra questão. Então, respondi, trade esportivo categorizado, sim, não é categorizado como uma profissão no Brasil. Inclusive, esse aqui é um gancho que eu gostaria de trazer para vocês pesquisem aqui, mas, por exemplo, no Reino Unido, que as apostas esportivas já estão há muito mais tempo, existe sim uma profissão, você tem como se categorizar como professional gambler, ou seja, apostador profissional. Olha que bacana, né? Olha como que está muito mais evoluído por lá, ou seja, eles observam que tem muita gente que está vivendo disso, ou seja, tem uma renda fixa daquilo ali, né? Não obviamente fixa, né? Dentro da variável, tá? Então eles já categorizam, né? Aqui no Brasil acho que essa parada vai demorar muito para acontecer, mas só para vocês terem uma noção como que funciona em outros lugares. Devo declarar meus ganhos vindo da atividade? Sim. Por quê? Porque se você não declarar, você vai ter problemas aí com a Receita Federal. Então, assim como qualquer outra atividade, o governo vai querer a partezinha dele. E aí que tá a sacanagem da história, né? Porque eles não nos veem como uma profissão, ou seja, vê como um jogo de azar, mas se eu ganho naquele jogo de azar, ou seja, tive sorte, né, digamos assim, eles vão querer a parte deles. Então, infelizmente, esse daí é o país que nós vivemos e não tem para onde fugir. Ou você declara,
ou você vai ter problemas com a Receita Federal e aí a coisa complica muito mais. Provavelmente você já tem aí, às vezes, um exemplo na família, um exemplo de algum amigo que acabou sendo pego na Receita Federal, tá? Então, declare. Não sei se você está ganhando dinheiro aí consistentemente, tá? Inclusive, depois eu vou falar para vocês aí sobre valores de declaração, tá? Quais são os meios de declarar ganhos? Essa aqui é a pergunta principal que eu recebo e tudo mais. E assim, eu sempre fui muito relutante a falar sobre isso. Não vou falar sobre mim aqui, vou falar de modo geral. Por quê? Depois vocês vão entender exatamente o porquê um pouco mais à frente. Mas quais são os meios principais? Cara, o principal é o Carnê Leão, o ECAC, né? Com isenção até R$ 1.903,98 por mês. Confesso para vocês que é uma modalidade absurda na questão aí dos juros que eles cobram, da alíquota, né, que eles cobram sobre o imposto de renda. Por quê? Porque realmente é muito alto. Tanto que essa tabelinha que eu printei aqui para vocês, eu peguei exatamente de lá. Então é aquele formato progressivo, ou seja, quanto mais você ganha, mais o governo te toma uma parte. Infelizmente é assim, infelizmente é assim. Qual que são as faixas? Lembrando que às vezes você vai ver esse vídeo daqui 1 ano, daqui 2 anos, 3 anos, isso aqui pode ter mudado, né? Tanto para pior quanto para melhor, tá? Então, no momento que estou gravando agora, ou seja, outubro de 2023, está assim essa situação. Então, vamos dar uma olhada aqui nas faixas que a gente tem. A primeira, que é até R$ 1.903 por mês, tá? Então você não precisa declarar. Então você ganha R$ 1.903,98, você não declara, tá? Então você é isento. A partir daí a gente já tem a segunda faixa, que é até 2.826, ou seja, a partir de 1.903,99 é 7,5%. Aqui ele já coloca a dedução que é de 142,80. Depois vai para a terceira faixa, para a quarta faixa, para a quinta faixa, como vocês estão vendo. Isso pode mudar no futuro, como eu já citei. Então, essa aqui é a forma mais simples. Você vai lá, declara todo mês e é fácil de fazer. Você procurar aí vídeos na internet, procura aí Carnê Leão, ECAC e tal. Ele vai ensinar para você como que você faz. Você faz sozinho isso daqui. Você vai lá, entra no site e tudo mais, paga aí eu acho que é DARF que chama, se não me falha a memória, né? E já era, tá feito, então você não tem problema algum com isso. Aí você deve estar se perguntando, pô, Gabica, mas eu não ganho tudo isso daí, cara. Às vezes eu tiro lá R$ 500, saco ali R$ 200, mas não passa disso. Então, cara, se é isento, isso aqui não é para você ainda, tá? A partir ali da segunda faixa, que sim, aí você vai ter que se preocupar em relação a isso, se você está tendo um ganho mensal acima do R$ 1.903,98, lembrando, em outubro de 2023. Isso pode mudar, o governo pode diminuir, pode aumentar, isso pode acontecer aí no futuro. Então aqui você já tem a principal forma de declarar ganho, tá? Eu acho um absurdo? Eu acho um absurdo. Então fica aí de você se você vai fazer desta forma, mas é a forma mais simples, confesso. Depois, o outro formato que é menor de taxa de imposto, tá? Esse daqui é o que? O ganho de capital, ou seja, declaração como ganho de capital, que é o GCAP. Sendo que, olha isso, até R$ 35 mil mensais é isento, já que não é uma regulamentação bem definida. Por que eu coloquei aquele asterisco aqui? Por duas coisas. Primeiro, tá? Você vai precisar de um contador para fazer toda essa parada, porque realmente é muito complicado, muito complexo, leva, sabe, várias coisas em considerações, realmente muito difícil. Só que para você se compensar, show de bola, você faz assim. Quem que utiliza normalmente essa parada aqui de ganho de capital? Depois vocês pesquisem aí na internet, tem vídeos falando sobre isso. Normalmente a galera do Bitcoin, de outras áreas aí que trabalham com criptomoeda, principalmente, por quê? Porque aí eles se encaixam nisso, né? Tá? Se não me engano, bolsa de valores também acaba encaixando como ganho de capital, tá? Então, é uma modalidade realmente de futuro, né? De futuro. Por quê? Porque ela não é específica de trade esportivo, de apostas esportivas, de Bitcoin, de bolsa de valores ou de outros tipos de ganho. É um ganho de capital, ou seja, é aberto, é exatamente criado, né? Vamos dizer assim, para rendas que não venham de meios convencionais, o famoso CLT, o famoso se você tem uma empresa, você é microempreendedor, se você tem uma microempresa, microempreendedor individual e por aí vai. Então, provavelmente o governo já fez isso exatamente, tá? Depois vocês vão, confirma essa informação, mas você vai precisar de um contador
para fazer todos esses cálculos, e pelo menos até o momento que eu estava gravando esse vídeo, por tudo que eu pesquisei, confesso, não sou profissional dessa área, até 35 mil reais mensais, aí você consegue ser isento, só que aí você vai ter gastos com contador, entre outras coisitas mais. Mas pesquisem, tá? Coloquei aqui para vocês pesquisarem, e depois vai de vocês. Consigo? Essa aqui é uma pergunta que eu recebo bastante, já recebi um monte. Por isso que eu não gosto de falar sobre isso, né? Mas consigo declarar como MEI e ME? Não é possível, já que não há uma categoria dentro das suas modalidades no qual engloba o profissional de apostas esportivas. Por quê? Para quem é microempreendedor, para quem é MEI, você vai perceber lá que você tem diversas modalidades para você se encaixar. Então, por exemplo, você vai lá no MEI, você vai entrar no site do MEI, o que você é? Qual que é a sua atividade? O que você exerce na sua atividade? Ah, eu sou isso, sou aquilo, sou tudo mais. E aí tem várias coisas. Exatamente, várias coisas ali para você selecionar. E você não vai encontrar apostador profissional, ou até mesmo, né, como a gente viu no slide anterior lá, um ganho de capital, que engloba várias coisas. Não vai achar. Então, o que acontece? Não tem como você declarar, porque não existe realmente a sua atividade dentro de um MEI. Pode ser que no futuro o governo resolva fazer sobre isso? Pode ser que sim, pode ser que não, né? Mas, se acontecer, show de bola. Pelo menos até esse momento, não. E aí você deve estar me perguntando, pô, Gabica, o que acontece se eu sou um MEI, se eu sou um microempreendedor e ainda ganho dinheiro das apostas esportivas? O que você vai fazer? Você vai ter que, quando você fazer a sua declaração de microempreendedor, provavelmente você vai ter que englobar isso daí de alguma forma. Ou você vai colocar as apostas esportivas de forma separada, por exemplo, pelo carnê-leão que a gente mostrou, tá? Então você vai declarar seus ganhos de MEI e ME, vai declarar seus ganhos como apostador, lembrando que tem aquela faixa até R$ 1.903,98 que eu citei, que você não precisa, você é isento, beleza? Lembrando, todas as informações que eu passo aqui para vocês, vocês vão lá e se atualizem, tá? Por fim, dicas importantes sobre declaração. Aqui eu quis trazer algumas coisas para quê? Para não ficar muito vazio, ficar muito vago e ficar somente essas informações aí que eu deixei. Primeiro, que é a isenção até R$ 28.559 ao ano. Isso daqui vale para tudo, tá, pessoal? Então, por exemplo, se você é um cara que você tem uma renda anual até R$ 28.559 por ano, você é isento de exatamente tudo. Por que eu coloquei esse asterisco aqui? Porque ele é importante. Essa isenção não é somente de apostas esportivas, é sobre tudo. Então, por exemplo, vamos supor que nas apostas esportivas, cara, fiz R$ 10 mil esse mês. Show de bola, você tá isento, concorda comigo? Você fez R$ 10 mil, isento. Porém, nas atividades que você exerce no seu trabalho, você fez R$ 30 mil. Então, você passou disso, vai ter que declarar, certo? Show de bola. E aí, no fim das contas, você não vai precisar declarar, nesse caso, nesse exemplo que eu estou colocando, as apostas esportivas, mas você vai ter que declarar o seu ganho, né, do seu emprego convencional, caso você o tenha, tá? Da forma que você vê. Então, seria basicamente isso daí. Uma somatória de tudo. Agora, se nas apostas esportivas você fez R$ 28 mil no ano, pô, tá show de bola, você não precisa declarar, até porque tá abaixo aí da linha de isenção. Segundo, para mim, um dos mais importantes, cada caso é um caso, não há como generalizar. Aí você vem falar aqui para mim, provavelmente você deve estar vendo esse vídeo, tenho certeza que vai ter alguns comentários assim, falar, pô, mas você não ajudou em nada, porque você mandou ali, mas e aí, como que eu faço? Por que você não fala como você faz? Exatamente por isso, porque cada caso é um caso, tá? Não tem como generalizar, vai exatamente por esse caminho, vai por esse caminho, vai por aqui. Por quê? Porque eu não sei quanto que você ganha, eu não sei se você tem outra atividade, eu não sei se você vive trade esportivo, eu não sei quanto você ganha com trade de apostas esportivas. Então, assim, não tem como eu tenho como dar um norte para você, não tem como te falar, faça exatamente dessa forma. Porque se eu fizesse isso, eu estava sendo incorreto, porque eu não estaria ajudando você. Pelo contrário, estaria às vezes te colocando numa fria, você faria exatamente da forma que eu te falasse, e aí você acabasse ainda se ferrando aí com Receita Federal e tudo mais, você voltaria nesse vídeo e falar, pô, fiz do jeito que você falou. Não. Então, assim, tô te dando um norte nesse vídeo, tudo que eu falei é um norte para você saber, pelo menos, onde você começar, mas não é uma resposta final definitiva para absolutamente ninguém. Cada um vai conseguir encontrar a sua resposta aqui nesse e-mail para você fazer aí a sua burocracia relacionada aos seus ganhos vindos do trade das apostas esportivas. Beleza? Tá dado o recado? Tá? Não esquece.
Busque ajuda profissional de contador. Esse aqui é o segundo ponto que liga com o ponto anterior que eu estava citando. Não adianta você vir aqui, Gabigol, vai lá no meu inbox no Instagram, Gabigol, tudo mais. Ó, eu quero fazer dessa forma, você acha que dá certo? Não, não pergunte para mim, pergunte para um contador. Por quê? O contador vai lá, vai pesquisar, vai ver tudo que você ganha, vai ver qual que é a sua situação, enfim, ainda tem essa questão, sabe, de imposto retido na fonte, recebi o dinheiro de um processo, recebi um dinheiro de uma herança, e agora como que eu faço? Coloco tudo junto, tudo mais. Então, assim, essas questões são questões profissionais. Falei todas essas aulas aqui para vocês sobre todas as coisas que eu sei. O que eu não sei, eu não sou hipócrita de vir aqui falar para você faça dessa forma. Vai lá e busca um profissional. Pesquisa um profissional que ele vai trazer aí para você com certeza uma resposta concreta. Aí sim, definitivamente com um bom profissional você vai ter o seu caminho a seguir sobre a questão de burocracia. E por último, isso aqui até foge um pouquinho do tema, mas vale a pena citar. Como eu falei aqui para vocês, não existe, né, a profissão trader esportivo, apostador esportivo no Brasil. Então, nunca fale a uma casa de apostas que você é profissional, vive disso. Por que eu estou dando essa dica para vocês, pessoal? Tem até um vídeo aqui no canal, depois eu vou tentar deixar aqui no card que eu falei sobre isso. Por quê? Porque eu já ouvi relatos, tá, de pessoas, né, que foram reclamar às vezes de alguma coisa que aconteceu, algum problema lá no chat da Betfair, entre outras casas, né, não generalizando uma casa só, e aí chega lá e fala, pô, eu preciso desse dinheiro, porque eu vivo disso e tudo mais. O que eles vão taxar você? Vão taxar você de um viciado. Por quê? Porque a casa de aposta não considera que exista apostadores profissionais, pelo menos juridicamente, e também ali no seu tratamento, né, direto com o público, que eu acho errado, tá? Então isso aqui fica uma crítica também, porque a gente sabe. Então não fale, tá? Por quê? Porque teve pessoas que acabaram trazendo, né, essa ideia à tona, uma forma de reclamar que precisava do dinheiro, às vezes foi reclamar de uma aposta ali que no julgamento, né, da pessoa foi mal resolvida, e no fim das contas, além, né, de ter esse problemão aí, ainda às vezes teve conta bloqueada, conta suspensa, né, por alguns dias, exatamente por quê? Porque a casa vai te tratar como um apostador viciado. Então não fale, cara, no chat, não fale. Chat é básico, tá? Depois eu vou colocar aqui, vou deixar o vídeo para vocês falando exatamente sobre esse assunto, onde eu falei com mais profundidade. E por fim, eu vou deixar uma dica de vídeo para aprofundar no tema. Por que eu asterisco ali de novo aqui? Porque, cara, eu não conheço quem é a criadora de conteúdo, eu não conheço a pessoa, nem nada do tipo. Porém, entretanto, todavia, de todos os vídeos que eu fiz para pesquisar aqui para vocês e trazer essa questão dos aspectos burocráticos, foi o vídeo mais bem explicado, pelo menos na minha visão, tá? De tudo que eu sei do assunto. E lembrando, ela é uma profissional, tá? É um canal de uma contadora, tá? Tem até o nome dela aí. Então, assim, até se ela estiver vendo esse vídeo e falar, não quero que eu me cite, fica à vontade, que depois a gente tira aqui toda a citação. Mas tá aí a thumbnail do vídeo dela, é só você colocar aí que você vai conseguir encontrar. Eu sugiro que você veja o vídeo, eu acho que vai te ajudar mais ainda, juntamente com todas as informações que eu trouxe aqui, esse vídeo para você se esclarecer um pouco mais sobre esse assunto. Fechado? Então, feita a aula aqui, essa aqui é a penúltima aula do nosso Viver de Trade Esportivo. E aí a próxima aula vai ser a aula final. Espero que você tenha gostado. Não esquece de ver todas as outras aulas. Como eu falei para vocês, não tem como dar uma resposta definitiva sobre esse assunto, porque cada caso é um caso. Então, considere isso, tá? Considere que realmente o que eu quis trazer foi para ajudar, tá? Para ajudar. Não vou conseguir dar uma resposta definitiva no assunto, não, mas com certeza você vai sair muito mais esclarecida. Inclusive, comenta, fala, Gabigol, pô, show de bola, sua ajuda aqui já foi necessária para eu já seguir meu caminho, né, entender um pouco mais o que eu preciso fazer para andar na legalidade. Fechou? Não esquece, tem link aí da Betfair para você criar sua conta na Betfair, que é a casa que eu recomendo para você seguir. E claro, né, todos os vídeos aí estão também no card para você acompanhar. Valeu? Tamo junto e bons greens a todos. Até a próxima aula.